dificuldades de aprendizagem, um assunto comum na vida de qualquer professor. Mas será que estamos preparados para lidar com esse problema da maneira correta? O Na Ordem do Dia conversa hoje com a doutora Maria Lúcia Mazzini, que é mestre em fonoaudiologia e doutora em linguística aplicada e estudos da linguagem. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, você, Vivi? Doutora, a senhora atua no Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. Qual a importância do envolvimento do professor nesse fórum? Eu diria que fundamental, porque como o próprio nome do fórum diz, Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade, a gente busca uma aproximação com os professores para, na troca de conhecimento e de informações sobre esse processo da aprendizagem, que é multifacetado e bastante complexo, tirar a ideia de que problemas de aprendizagem estejam voltados só para questões individuais ou biologizantes. Então, o que se tem muito é que o problema de aprendizagem ou é responsabilidade do aluno ou é responsabilidade do professor. E o que a gente quer, com a participação dos professores no fórum, é discutir que a educação e os problemas de aprendizagem, eles têm questões e aspectos muito mais diversos do que esta ordem biologizante, né? A gente tem a participação da Maria Cláudia Junqueira e alguns membros do CPP, então, de fato, a nossa aproximação com os professores, ela é muito importante para nós. Inclusive, alguns profissionais da saúde e da educação acreditam que a dislexia e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são causas das dificuldades de aprendizagem. O que a senhora acha sobre isso? Se a gente fixa na ideia de que a dislexia e o TDAH são as causas, a gente está de novo responsabilizando o indivíduo, o aluno, no caso, que é ele que tem o transtorno. Essa é uma questão delicada porque muitas famílias que têm crianças com estas dificuldades de aprendizagem, elas veem no diagnóstico a retirada do rótulo do seu filho é burro, seu filho é bagunceiro, é mentiroso muitas vezes, e isso é muito dolorido, muito doloroso, tanto para a criança quanto para os pais. Quando eles descobrem que o filho é disléxico ou que o filho tem um transtorno de atenção e que isso é uma causa individual, né, é um problema, é uma doença, por um lado, eles se aliviam, porque o filho não é aquele preguiçoso como muitos professores imaginaram que fosse. Então, eu não quero especificar o que é dislexia, o que é TDAH, porque isso faz pensar, então a criança tem uma dificuldade na aquisição das letras, na aproximação do som e da letra, e aí isso que é um passo natural do processo de aprendizagem pode ser tomado como um problema. E essa ideia que eu estava falando, de você ter o rótulo da doença, né, gera toda uma ideia de um ser incapaz. Mas, doutora, na sua opinião, o que a senhora acredita que são assim, os fatores que contribuem para esses problemas de aprendizagem dentro do ambiente escolar? Imagina uma criança que foi congelada no século passado. Okay. E ela é descongelada hoje, em 2015. Ela vai acordar e ela vai estranhar muito da dinâmica da vida que ela está vendo aqui agora. Muitas instituições ela vai desconhecer, contextos ela não vai saber o que é. Mas se ela passar por uma escola e entrar numa sala de aula, ela vai reconhecer a sala de aula. Porque a nossa escola hoje ainda carrega muito na sua essência da escola do século passado, né? Mário Sérgio Cortella fala, outro dia eu ouvi ele falando o seguinte: nós temos alunos do século XXI, professores do século XX e a escola do século XIX. O nosso sistema educacional, ele ainda é calcado na estrutura do século XIX.
E dentro da escola, essa criança que fora é hiperestimulada, dentro da escola ela tem que ficar horas sentada numa carteira, né? As salas com as carteiras enfileiradas, como o século lá passado, horas em cima de um único tema. Não combina, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo, mais do que culpabilizar a criança ou culpabilizar o professor pelo insucesso, pelos problemas ali de aprendizagem, é entender que a gente tem um sistema educacional que está desconectado da realidade da criança e do professor. Mas assim, diante de tudo que você acabou de explicar, se um professor ele perceber que o seu aluno realmente tem dificuldades de aprendizagem, o que ele deve fazer? Em primeiro lugar, eu acho que ele tem que suspender a ideia de um problema de aprendizagem. Suspende. Ele está vendo, ok, eu não estou aqui negando que existam problemas, mas eu quero que ele suspenda um pouco essa ideia e ele observe mesmo esta criança em várias situações, né? E para que ele possa observar qual é o ritmo dessa criança. E os professores, por viverem cotidianamente com muitas crianças, anos a fio, eles acabam, com toda razão, todos nós fazemos isso, pensando naquilo que é o esperado. Só que de repente aparece uma criança com algo inesperado. Então, antes que eu entenda esse inesperado como problema, e é um problema da criança, eu vou entender como algo que eu preciso conhecer. E aí a gente tem exemplos muito bonitinhos e muitos variados. Uma criança escreveu voo, ela tinha que escrever voo. Ela escreveu voz. Quando a gente vê o produto, fala, tá errado, põe errado e não quer nem saber, né? Mas na hora que a gente pergunta para a criança, o que você pensou? Você tinha que escrever voo. Ela falou, eu escrevi voo. Não, você não escreveu voo, você escreveu voz. Não, voo não é com 2 os? Eu já pus no plural. Você entendeu? As lógicas, elas são diversas e a gente precisa entender. Tá longe, tá fora do que é o convencional da escrita? Tá, mas tem uma lógica de construção. Tem um cérebro funcionando, tem uma criança interagindo com aquele conhecimento, tem um processo saudável. Diante de um problema de aprendizagem, eu quero que o professor entenda isso como algo inesperado. Ele não estava esperando. Para o bem e para o mal, ele não estava esperando. Então, deixa eu entender o que é. Deixa eu conversar mais. Deixa eu ter uma compreensão que não vai depender só dos meus valores, do meu conhecimento, mas do conhecimento do outro, do olhar do outro, porque são os diversos olhares que vão compor, que vão reconstruir uma história. São as diversas vozes que vão reconstruir essa história. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.